Deixa eu ver, Tem o peraí. abacate, não aguento. Não. Vou fazer a live. Se fosse um abacaxi, porque dislexia é um abacaxi na educação. Abacate, mano. É, Ué, gente, e peraí, olha, como eu é não que é? sei como que faz isso. Porque Pra assim, ó, mudar, alguém sabe? tinha. Ah, sim, achei, ó. Olha onde que eu tô. Você tem um É, microfone, tem uma câmera e tem duas setinhas, uma pra lá e uma pra cá, tipo um reciclado. É pra você certo. virar e vai reciclar, o abacate vai virar você. Ah! Que ótimo! Consegui! Vamos seguir. Não, eu Tudo aqui bem? Eu entrei. já comecei bem, tá Não, vendo? eu Faz parte. também. Eu comecei falando sobre um dado que eu tinha pego e eu estava sem microfone. Então vamos lá, gente. Para quem está chegando agora, meu nome é Gleice Maia, eu sou professora, educadora, é, sou mestre em educação, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Tem vários alunos aqui entrando, a criançada está prestigiando a nossa conversa. E eu estava falando que hoje a gente vai conversar sobre um tema que é uma constante na sala de aula, que é um desafio para os professores, que é a dislexia. E aí eu estava vendo, não sei se você tem outra informação, mas que a Associação Brasileira de Dislexia fez um relatório agora em 2021. E aí, de todos os pacientes que passam por lá para fazer uma avaliação, 47% são avaliados com dislexia. E que de 0,5 a 17% da população mundial sofre de dislexia. Né? Então, e a gente na sala de aula percebe, intui, né? Alguns professores têm mais informação, outros menos, que a gente tem crianças com essas características da dislexia, com essas dificuldades todas, e a gente fica sem saber para onde ir, o que fazer. Ô, Então, hoje a Gleice, gente eu não vai tô ter. ouvindo. Então, ela vai entrar de novo porque ela está sem me ouvir. Eu já comecei falando sem o microfone, ela já entrou com a imagem do abacate e a gente assim segue essa live que vai ser muitíssimo rica, porque a Graciele ela vai narrar para a gente a experiência, a vivência dela com relação à dislexia, está escrevendo um livro sobre essa temática. E quem é professor na sala de aula sabe o quanto isso é um desafio para a gente, né? A gente, aqui na rede municipal do Rio de Janeiro, a criança que é diagnosticada com dislexia não tem direito à inclusão. Então, é uma criança que apresenta uma série de dificuldades, que precisaria de um tratamento, de um acompanhamento multidisciplinar, e ela não, a rede não oferece isso, e a gente tem uma criança com muita dificuldade para alfabetização, com muita dificuldade para leitura, né? São crianças muito inteligentes. Eu estava vendo uma pesquisa da Associação Brasileira de Dislexia, que o nível de QI das crianças que apresentam dislexia é alto, é mais alto do que as, as crianças que não apresentam dislexia, mas a dificuldade com a escrita e com a leitura acaba colocando essas crianças numa situação extremamente vulneráveis. Então vamos lá, gente. Espera aí. Ela está aqui me pedindo. Vamos ver. Tá muito frio aqui no Rio. Pelo menos eu sinto um frio, gente. Ó, o abacate de novo. Pronto, tá ouvindo agora? Tá? Tô. Ah, então tá bom. Então, Grazi, então, gente, eu tô aqui com ela, que é cientista social pela Unesp, especialista em educação ambiental e gestão ambiental. Descobriu que tinha dislexia quando já lecionava, o que a tornava uma pessoa diferente, pois avaliava muitas vezes através de desenhos. Grazi, como é que é isso? Conta pra gente, compartilha um pouquinho com a gente essa vivência, essa experiência, né, de descobrir isso já lecionando, né? Como é que você passou a sua infância, né, lidando com essa dificuldade, com essa característica, e você está escrevendo um livro sobre isso, então compartilha um pouquinho pra gente aí o seu livro, o que que você tá, as suas pesquisas, porque é um tema muito relevante, muito relevante. E eu tô morrendo de saudade de você. A gente trabalhou junto na educação Ah, eu ambiental há também. 300 anos atrás, É, lá em Casimiro. Você tá pois onde é. agora, mulher? Você tá em São Paulo, né?
Eu estou no município que chama Arujá, estou morando no sítio agora. Você está em Arujá? Arujá, Arujá, eu conheço. Que delícia! perto do lado de Guarulhos Eu fica. sei, que E, delícia. e delícia porque é um sítio, né? Então eu fico bem isolada, é gostoso, eu gosto. Que bom, que bom. Mas é inesquecível algumas coisas que eu aprendi com você e que eu aplico até hoje, né? E Ah, eu mas nem dava bola para dislexia, na verdade. Mas foi assim, na verdade eu dava aula e eu percebia que alguns alunos não entendiam muito bem. E eu nunca fui com aquela coisa de decoreba, nunca gostei. Eu falei, eu vou ensinar meus alunos geografia de um jeito, né? Que eles possam realmente aprender. E foi muito por um acaso, porque tinha um pessoal apresentando um material de uma rede aí famosa, e eu conversando com a pedagoga, ela falou assim: Você não tem dislexia, né? Eu falei: Eu, né? Ah, eu tenho um teste que tal fez, mas deu assim num grau, tipo, tudo. Tudo que ela falou tinha. E aí eu. Mas eu, na época, não me atentei, não prestei atenção nisso. Sabe, Gleice? E eu fui levando. Eu só fui dar atenção para a dislexia depois, muito tempo depois, quando eu voltei para a sala de aula com projetos, em especial com alunos do terceiro e quarto ano, e eu vi aquelas crianças, falei, mas terceiro ano, quarto ano ainda não sabem, não conseguem escrever. Não é possível. E aí eu comecei, e isso já tem uns 8 anos. E aí eu falei, não, eu preciso dar um pouco mais de atenção para isso, porque a gente também não se atenta e não valoriza. Hoje eu vejo quanta coisa eu poderia ter evitado se tivesse dado um pouco mais de atenção. Isso é um ponto. A minha infância, eu repeti a primeira série. Morria de vergonha disso, porque eu reprovei, não consegui. E só que assim, eu tive um respaldo familiar muito grande, porque eu sempre fiz terapia, sempre fui acompanhado com psicólogos, eu tinha professores particular, então eu tive tem uma um estrutura, né? privilégio. Eu tive toda uma estrutura para poder ir, eu acabei indo para a área de humanas, lendo muito. E aí eu não posso deixar de falar que eu tive professores fantásticos, principalmente professores de português que fizeram com que eu enxergasse a leitura como uma partitura de música. Então eu comecei a ler igual música, sabe? E para o disléxico isso é muito importante, porque a gente se perde muito, né? Não é que a gente se perde, a gente não dá conta, porque quando o pessoal fala a letra sai, a letra ela sai mesmo do lugar, é impressionante. Eu queria que tivesse um jeito das pessoas verem como isso acontece, porque elas saem do papel mesmo, elas embaralham, sabe? Então, assim, eu fico imaginando uma criança numa situação dessa, porque eu passei por isso, mas eu tive um respaldo. Mas a minha primeira professora, que foi a que eu reprovei, nossa, era terrível. Me marcou demais. A sorte é que depois eu tive uma professora, outra, né? Depois que eu repeti, que foi maravilhosa. Mas porque ela era amorosa. Na época da minha alfabetização, como que era? Eu não sei como que tá hoje, né? Mas era tudo meio assim: A de amor, B de bola, C de casa, sabe? Aquela coisa, D de dado. E aí, é, quando chegava T de telha, e aí entrou a talha. LH de talha, eu não consegui, porque eu falei, mas não era T de telha, agora tá de talha, que talha era filtro. Para um disléxico, basta isso, essa confusão para dar aquele bloqueio, você não entende mais nada. E eu fiquei na história da telha da talha e não consegui entender. Então, assim, são coisas tão pequenas, detalhes tão pequenos, mas que fazem um aluno, às vezes, reprovar mesmo, porque dá um bloqueio. E é aquela coisa, né? Pedir para o aluno ler.
em voz alta. Leia. Nossa, que o meu maior pânico era esse. Mandaram eu ler. Porque assim, você fica tão tensa que você já vai querendo ler lá na frente para não errar. E o Dó. erro é certo. Eu não E aí mando você está ler. lendo, mas você está olhando as palavras que estão vindo para você não ler errado. E não adianta, você Eu, erra. eu pergunto quem quer ler, e tem aquelas crianças que não se sentem à vontade, aí elas leem, eu sento do lado, elas leem para eu ouvir. E tem criança que pega o microfone e lê com o microfone para todo mundo, né? Porque já não tem essa situação. Mas eu fico muito atenta a isso, eu respeito muito essas crianças. Uma vez eu tive uma aluna que ela falou assim para mim, tia, aqui na escola a gente não pode comer com a vaca, né? Eu falei, comer com a vaca? Ela é, tia, para cortar. Então, assim, a criança dislexia, ela tem, nesse caso, ela trocava muitos fonemas, né? Então, aí eu falava, não, é faca, olha onde vai, olha, né, olha o som. Mas a gente é o tempo inteiro encontrando com essas crianças, assim. E assim, eu sempre falo, e é isso que eu estou escrevendo no livro, porque assim, tem uma definição muito comum, que é essa básica, né? Da gente trocar as letras. A gente troca. Eu, por exemplo, R com L, nossa Senhora, tem palavra que eu não consigo falar até hoje, não sai. Se eu tiver que falar rápido, então esquece. Aí eu tenho que pensar, e mesmo assim eu penso na escrita certa e falo errado. O cérebro, não sei o que acontece com ele, ele toma conta e não tem jeito, é meio neurológico o negócio, sabe? Só que aí, Gleice, o que que acontece? Hoje ainda tem mais essa questão dos alunos não brincarem, não rirem, mas a gente cresce com o deboche, né? Então a gente começa a ficar tudo assim com medo, medo de falar, porque o pessoal ri, todo mundo ri e acha graça. E aí o professor fala, você não prestou atenção? E não é questão de atenção, sabe? Eu acho que um professor faz toda a diferença na vida do aluno. E aí não é nem só nas séries iniciais, vai até um professor, independente do nível que seja, sabe? Faz muita diferença na nossa vida, assim. Eu, quando ia avaliar, por que que eu comecei a avaliar com desenhos? Porque tinha alunos que eu via que eles sabiam explicar e na hora da prova eles não conseguiam responder. E isso porque eu não fazia perguntas de decoreba, eu perguntava o que eu explicava na sala de aula. E aí eu comecei a falar, então tá bom, vamos desenhar. E aí nossa, foi assim uma revolta na escola, eu fui proibida, inclusive, de avaliar assim, porque eu falei assim, tudo bem, desenha. E aí, na época, a diretora da escola falou assim, mas você vai avaliar um desenho? Eu falei, mas é claro que eu vou avaliar. Você Porque é era dentro aula, do era tempo que eu professora expliquei. de geografia, né? É. Da geografia. E aí eu sempre fazia isso, sempre fazia isso. E depois eu mudei, inclusive, o meu jeito de avaliar. Porque eu trabalhava com as fichas, eu chamava de fichas. Eu falei, ó, seguinte, se vocês conseguirem, né, no bimestre, 10 fichas, vocês estão livres da prova. A nota de vocês é 10. Mas para conseguir essas 10 fichas, tinha que passar por todo o processo, né? Participar das aulas, responder as perguntas que eu fazia na hora inteira. E isso para mim era muito válido. Mas acabou que a escola não, era uma escola particular, a escola não Queria, gostava queria a disso, prova, né? Tem que ter a prova queria escrita, prova. Eu tradicional. fazia, É. eu trabalhava com mapas, e aí na aula de mapas eu punha um sonzinho de leve, eles iam desenhando, porque era um momento que eu estava com cada um, assim, cada hora eu estava do lado de um aluno, eu conversava, eu estava vendo traço, coordenação, era super gostoso. E aí a diretora falou assim, não se trabalha mais dessa forma. Eu falei, oi? Como assim? Eu não vou trabalhar com mapas em geografia, né? Não, porque perde muito tempo, porque os alunos ficam falando que ficam escutando música. Eu falei, olha, eu sei o que eu estou passando. Na época, eu até voltei para a Unesp, fui em Araraquara, falei assim, fui conversar com um professor meu, porque eu falei assim, não se trabalha mais, ele falou assim, pede demissão dessa escola. E eu falei, olha,
E não demorou muito, realmente eu saí. Mas eu fiz, Gleice, tinha alunos na época, e até a oitava série, né? Tinha alunos que não sabiam os pontos cardeais na sétima série. Então, o que que eu fazia plantão à tarde, eu dava aula à tarde, falei, ó, eu preciso pôr vocês todos no mesmo nível. Quando eu saí da escola, eu falei, não dá mais para mim, não pelos alunos que eu amava, mas pelo sistema da escola, eles foram fazer uma prova no Dom Pedro, no Rio. Eles foram fazer uma prova lá, acho que foram 7 ou 8 alunos. E eles depois me deram um feedback muito legal, porque a maioria, eles zeraram em matemática, foram super mal em português, mas eles acertaram todos de 7 a 9 questões de geografia. E aí uma aluna minha falou assim, professora, a gente lembrava das suas aulas, foi muito fácil a prova de geografia. Eu falei, né? Então, assim... Fazia sentido para eles, né? Formas, né? E eu acho que a dislexia, nesse sentido, me ajudou muito. Porque é uma outra forma de olhar, de pensar o entendimento das coisas, sabe? E no processo de ensino-aprendizado, esse daí é fundamental, né? Eu vi muitos alunos. Eu cheguei, o ano passado, estava num projeto e eu entrei na sala para fazer um mosaico com os alunos. E aí eu passei a me respeitar também, né? E isso demorou porque eu falei assim, eu não consigo. Então, assim, eu precisava de um tempo com um X de alunos, eu falava assim, ó, eu preciso trabalhar só tantas horas, porque quem tem dislexia precisa dormir. Isso daí é uma coisa, precisa dormir. Você pode ver, a criança, se ela dorme, o cérebro descansa, porque a gente processa muitas coisas ao mesmo tempo. É como se a gente fosse uma esponja. Então a gente está ouvindo, mas a gente está vendo, a gente está sentindo. A gente não interpreta só a palavra. Você pode reparar nos alunos que têm dislexia, eles às vezes ficam meio assim olhando para você, porque ele não está só escutando o que você está falando, ele está lendo você. Então aquela coisa de a criança percebe, ela percebe mesmo. Agora, uma criança com dislexia, ela te escaneia. Ela sabe se você está falando aquilo só para ela participar, ela sabe se você está preocupada realmente com ela. Então, assim, é muito sutil o negócio, sabe? E eu acho que se os professores estivessem preparados, o negócio ia ser mais leve. Eu entrei nessa sala de aula que eu estava falando para você e estava tendo aula de matemática. Aí eu entrei, olhei o quadro, falei, nossa, eu levei um tempo para entender o que estava escrito. E era uma equação lá, que estava lá. E eu falei, nossa. Daí eu chamei a professora, que eu tinha bastante intimidade de falar para ela, e eu falei assim, gente, eles conseguem entender o que você escreveu no quadro? Ah, consegue, eu vou fazendo com eles mesmo. Eu falei assim, olha, eu tenho dislexia, eu vou falar para você, eu não estou enxergando nada que está aí. Por que que você não coloca o sinal de mais ou o igual com cores diferentes? Ela, será? Eu falei, faz o teste, depois você me fala. E aí daí na outra vez que eu fui, na outra semana, falou, nossa, foi ótimo, os alunos adoraram. Eu falei, sabe, então não é um trabalho a mais. Eu acho que tinha que inverter um pouquinho essa questão de assim, como que a gente dá a atenção para o disléxico, né? Mas e por que não pensar numa nova abordagem para todos? Sim. Porque inclui todos. E facilita. Sabe aquela brincadeira que o pessoal fala assim, você entendeu o que é que eu desenho? Se perguntar para mim isso, eu vou falar, desenha, por favor. Desenha. Ó, você estava falando uma coisa... Porque o desenho, ele retrata. Eu penso, eu estava lendo o que você tinha me mandado e eu estava pensando em um monte de coisa. Uma das coisas que eu já faço na minha sala, já há muito tempo, acho que há uns 4 anos, é um momento de relaxamento, depois que eles almoçam. Aqui no Rio, a minha escola é período integral, então eles ficam mais tempo na escola. Aí eles almoçam, eles têm o recreio, eles sobem, eu coloco um instrumental, uma música bem, bem suave,
E assim, é uma música que também, quando os instrumentos são muito assim, agudos, as crianças ficam meio agitadas no relaxo. Então é uma coisa mesmo assim, bem piano, sons de natureza, eles deitam e eles relaxam. E assim, é muito engraçado, porque tem umas crianças que eu desconfio, né, que tem dislexia. Eu não consigo nem parar para fazer um teste, né? Que eu fiz neuropsicopedagogia, então lá né, nessa pós eu aprendi a avaliar, eu tenho as ferramentas para avaliar. Mas numa sala de aula, o meu papel ali é como professor, eu não consigo. Não adianta falar assim, eu não consigo avaliar. Algumas crianças eu percebo, trago um exercício, faço. E aí as crianças que eu meio que estou intuindo que tenha, né, que eu estou percebendo que tenha, essas crianças elas entram num processo de relaxamento muito mais rápido, né? E aí depois a turma inteira está se beneficiando. E eu explico para eles, eu faço o desenho, eu desenhei o cérebro para eles, eu mostrei como é que a criança aprende, eu mostrei uma sinapse, eu mostrei a importância do som suave para o cérebro, para eles entenderem que aquilo ali não é assim para eles dormirem, né? Mas que é para eles poderem, eu falo, vocês precisam cuidar do cérebro de vocês, a gente tem que tratar desse cérebro. E aí, isso que você está falando de usar as canetas coloridas. Eu também sempre gostei de usar a caneta colorida, porque ajuda a criança a sistematizar a informação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais, Grazi, dessa coisa assim, de como é que a criança que tem dislexia, ela consegue absorver a informação. Então, vamos lá, o professor está dando uma aula, está dando uma aula de português, está dando uma leitura. Ou então você falou aí a frase que as pessoas falam, você está desatenta, né? Você não presta atenção. E às vezes a gente percebe algumas crianças que você vê que ela está olhando para você, mas ela não consegue absorver aquilo que você falou, né? E aí não é uma coisa de memória, então, é uma coisa mesmo de perceber, de organizar a informação e trazer essa informação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você escreveu até Tá. sobre isso para mim, eu achei isso tão interessante. A gente tem uma forma diferente de decodificar a informação. Então, por exemplo, tem uma frase que eu escutei muito e que, para quem tem dislexia, isso é muito importante, tá? Que o pessoal fala assim: você leva tudo ao pé da letra. Só que a gente precisa aprender sobre as letras, então é uma forma, um mecanismo que a gente falou assim: bom, se isso significa isso, se essa palavra, é essa palavra que eu vou usar. E aí o que acontece? Durante uma aula, o professor vai falando, e aí isso é do disléxico, tá? A gente trabalha muito a mente, a gente tem um grau de imaginação muito forte. Então, o que acontece? O professor vai falando e a gente vai construindo mentalmente aquilo ali. Seja o que for, seja o tema que for, a gente não consegue só ouvir. Isso é fato. Então, tudo que você estiver falando com uma criança, com um adulto que tem a dislexia, ele vai estar ouvindo e construindo uma imagem daquilo que está sendo falado. E se você acelera muito, ele vai ficando perdido lá atrás. Entende? Então, é muito comum a gente ficar lá e o professor já está lá na frente. Quando a gente volta, a gente perdeu metade do caminho. Comigo, acontece assim, às vezes eu me perco na fala de alguém, numa palestra, numa aula, e depois eu vou lembrando. Acontece isso. Só que hoje assim, eu tenho maturidade, eu estudei, eu aprendi a reconhecer isso dentro de mim. Uma criança não sabe. Entende? Então ela fica muito, muito, muito perdida. Então, o que faz quando a criança está parada? Ela não vai processar, não adianta. Não vai. Se ela está parada olhando para você, se você está falando com ela está parada e ela está te escaneando. É bem isso. Agora, se você está numa aula e a criança ela deu aquela viajada, você viu que ela está fora do corpo, ela não volta, porque a gente não tem controle sobre isso, infelizmente. Isso é uma das coisas que mais é chato na dislexia, porque a gente não consegue voltar. Depois que dá o clique, a gente não volta.
entende? E isso é um problema, porque eu fui acompanhada a minha vida escolar inteira com reforço. Mas Tanto de nessa português. época você não tinha sido diagnosticada. Não se fazia, não se Não, e olha que eu falava em fazia dislexia. Não, se terapia. falava, mas não se diagnosticou você porque você é nova, Não, né? Já se falava em dislexia. Quando eu era criança já se falava em dislexia. Mas então, já devia você falar, olha não, que assim, ninguém nunca, se eu sempre, percebeu isso, né? Em você. não. Por que que eu ia na psicóloga? Eu ficava nervosa. Sabe aquele filme que tem Como Estrelas no Céu? É Como Uhum, Estrelas no Céu? Acho que é acho esse que é. nome, não sei. Eu péssima para nome. Isso é uma coisa que a gente não guarda nome de livro, de filme, de nada. Mas assim, esse filme que fala sobre dislexia, eu faz pouco tempo que eu vi, tem uns 3 anos só. Eu falei, nossa, era eu quando era criança, sabe? Porque a gente tem ataques de nervoso. Se a gente é muito pressionado para fazer alguma coisa, uma tarefa, ou concluir alguma coisa, a gente dá um negócio, a vontade, e no filme relata isso muito bem, a gente tem vontade de sair correndo. Não sei por quê, mas dá uma vontade de sair correndo, e quando você é criança, não sei se já aconteceu isso com você, a criança fica nervosa na sala, não para quieto, ou pega e sai. O pessoal confunde com TDAH, entendeu? TDAH, mas não é. Não é. A dislexia, ela mexe muito com o aluno, por quê? A gente fica realmente, a gente tem um sentimento de frustração muito grande, a gente se sente completamente incapaz, às vezes. Até eu saber que eu tinha dislexia, eu falava, gente, eu devo ter algum pino a menos, não é possível. Porque eu não entendia. Eu falava, não é possível, não entendia, sabe? E eu ignorei isso. Então, assim, a sorte é que eu tive esse acompanhamento, né, com psicóloga, tudo, mas eu fazia aula de música. Você imagina, né? Fazer aula de música, fiz aula de música em conservatório. Então, imagina para um disléxico ler partitura, fazer conta, né? Do tempo musical. Era difícil? Era, mas me ajudou muito. Então, eu acho assim que música e arte ajuda muito. E aí não precisa ser só porque a pessoa tem dislexia. Por que não mudar para todo mundo, né? Então, eu acho que às vezes o sistema de ensino, a forma de ensinar tem que mudar. Porque tem Nossa, muitos disléxicos por muito, aí. muito. E é difícil. Eu saí da sala de aula porque eu não me adaptei com a forma. E aí é aquela pressão, você tem que cumprir o conteúdo, né? Você tem que cumprir aquilo ali. Mas a formação daquele cidadão, daquele ser humanozinho que está ali crescendo, sem esse apoio, como que fica? É. Então, assim, quando você me perguntou, né? Como que faz quando você vê que a criança está? Ou você chega, né, muito sutilmente, sem expor, né? Só que aí você está sendo observada por todas as outras crianças, né? Então você vai lá no aluninho falando, não sei o que, não sei o que, pronto, acabou. Pode não ser nada para os outros, as outras crianças nem perceberem, mas ele vai perceber que você viu que estava fora do ar. E isso é horrível. E então, assim, não tem muita solução. De verdade, a não ser mudar a forma como é trabalhado em sala de aula com as crianças. E isso é uma revolução, né? Você já faz muito bem isso, né, Gleice? Eu vou Porque desafiando o eu não sistema. esqueço. Eu desafio o Você sistema. faz, porque assim, olha, eu adotei aquele seu. Olha lá, ó, ela me atacando. É flanelógrafo, né? É, É, é o eu flanerógrafo. adotei, eu adotei isso até o ano passado, quando eu estava em sala de aula, eu adotei, porque eu achei fantástico isso. Como você trabalha com imagem, você É. constrói. Então, assim, eu sei que é difícil você trabalhar o tempo todo dessa forma, mas para quem tem dislexia, se você consegue conquistar aquela criança
em algum momento, pronto. É. E sabe, ó, a Como os Rosana, professores me conquistaram. a Rosana, ela colocou aqui, a Rosana, ela é uma educadora de Petrópolis, trabalhou com a gente também no GEMA, numa etapa aí depois de você. A Rosana colocou, na educação Waldorf, eles usam sinais com cores diferentes e da dos números. Aí que você estava falando essa coisa do sistema, né? As metodologias Waldorf, elas realmente, sim, elas têm muitas metodologias, muitas escolas que olham, porque assim, olham para a criança de forma integral. A BNCC está trazendo isso, né? De uma educação integral. E não é educação integral de tempo integral na escola, é uma educação integral de olhar a criança de uma forma integral. Então, quando você olha para isso, você tem que rever a forma de avaliar. Você acabou de falar, a escola te pressionando para avaliar. Na minha sala de aula, eu uso até hoje o livro que eu chamo o Franelógrafo, né? Que é o livro interativo. Eu vou agora, semana que vem, contar uma história com ele para falar sobre, que é uma história que eu criei, né, lá na região dos lagos, sobre a confecção da bacia hidrográfica. Então, para as crianças entenderem como é que funciona a bacia hidrográfica. Com as crianças, eu tô numa turma de 4º ano, eu tenho 16 crianças não alfabetizadas, em processo de alfabetização, 16, que não sabiam escrever o nome completo. Imagina, de 35, 16 não sabiam escrever o nome completo. Dos outros, eu tenho uns 9 que estão alfabetizados, mas não conseguem produzir um texto com mais de 2 linhas. E aí eu tenho uns 5 que são up. E aí eu fico maluca, porque assim, eu não consigo olhar e falar assim, não, eu vou dar aula para esses 4 que estão lá, sabe? E os outros? E os que não estão alfabetizados? Eles estão no 4º ano, eles passaram 2 anos eles fizeram o 1º ano, o segundo deles foi pandemia total, aula online. Estou falando de crianças de rede pública, né? O outro ano, que foi o 3º ano deles, a gente começou já quase no meio do ano, as aulas. Aí a professora pegou criança de 1º ano indo para o 3º, né? Porque o 2º ano eles não conseguiram fazer, acompanhar. Ela conseguiu alfabetizar mais da metade da sala e aquelas crianças que apresentavam alguma dificuldade não conseguiram se alfabetizar. Então eu peguei essas crianças e eu as estou alfabetizando. E aí é o maior desafio da minha vida, assim. Eu acho que eu nunca tive nenhum desafio como eu estou tendo agora. Porque eu vou alfabetizá-los. E eu falei para eles, eu vou alfabetizá-los. A gente vai ser alfabetizados, a gente vai fazer isso junto. E eu falo para os outros, eu preciso de vocês. Eles estão aqui, tem criança aqui na live. Eu preciso que vocês me ajudem. Então, eu fico tomando banho pensando o que eu vou fazer com cada criança, assim. E eu uso muito o teatro. Eu tenho um teatro de feltro também. Aí eles constroem a história, tudo sem escrever. Constrói a história, faz os desenhos, aí eles desenham os personagens, e aí os personagens têm expressão no rosto, se está com raiva, se está com dor, eu trabalho as emoções, e aí eles apresentam a história. Então aquela criança que já está alfabetizada, que precisa escrever, ela até pode escrever, mas a ideia é que não escreva, que eu trabalho a coisa da percepção, da concentração, da oralidade, de construir a história, né, ter argumentação, para depois, eu só vou trabalhar escrita com eles no 2º semestre. Eu não estou trabalhando produção de texto. Não tem como é que eu vou trabalhar produção de texto com uma criança que não sabe escrever uma frase ainda. Os que estão alfabetizados, né? Mais essa pressão. Mais essa pressão. E aí, quando eu trabalho isso, eu estou trabalhando todo mundo junto. Tem uma hora que eu agrupo, porque eu tenho pré-silábico, silábico alfabético, silábico alfabético com sonoro, sei lá. Aí cada um está num nível. Tem criança que eu estou trabalhando CH, outra eu estou trabalhando 2S. E aí, eu nem sei que método eu uso, porque, sinceramente, primeiro que eu não sou alfabetizadora. Segundo, que eu vou usando, assim, eu acho que eu uso muita coisa da imagem com o som, porque eu coloco muito desenho, assim, bola e a palavra bola, porque eles já sabem que aquilo ali é bola. Aí eu falo para eles, fala, bola, e sente a tua boca aonde que vai, bola. E olha a letra que escreve bola. Aí tá vendo que essa bola aparece no boneca? Eu vou fazendo assim e eles estão indo. Eu já tenho criança que estava pré-silábica e que agora está já silábica alfabética, assim, já está escrevendo frase, né? E aí é um tesão, né? Aí você fala, pô, que delícia, cara. Mas eu tenho ali umas 5 crianças
que ainda não conseguem reconhecer as vogais. E aí eu acho que ali são casos de dislexia. E assim, eu não consigo, sabe, eu não sei. Já pedi para a mãe Então, encaminhar. ó, Eles vêm com o diagnóstico de TDAH, mas a criança não é uma criança hiperativa, é uma criança calma, uma criança quieta. A criança fica ali olhando para mim e não sabe reconhecer a vogal na palavra. então, assim, tem uma coisa bem característica da dislexia, que é colocar a letra ao contrário, né? Umas coisas básicas assim. Só que não é porque ela não reconhece a vogal que ela tem dislexia, entendeu? Tem uma série Eu, de questões, né? Fala um pouquinho sobre não, é isso. porque assim, pode ser, mas eu, por exemplo, eu não tinha, a minha não, eu tenho os dois tipos que eles dizem, né? Tanto a auditiva quanto a, sei lá, a escrita. Porque assim, a dislexia, por exemplo, se você fala comigo, do mesmo jeito que as letras elas mudam de lugar, ou palavra parecida a gente troca, a gente entende diferente. Não sei, você falou uma palavra e entende outra. Às vezes acontece com todo mundo. Só que com quem tem dislexia acontece direto. E o que eu senti quando eu era menor, que hoje eu sei que era por causa da dislexia, é que eu não entendi o que as pessoas falavam, tinha medo, sabe? Medo, porque dava confusão. Então, até você entender tudo isso, o professor ele tem que ajudar. Ele vai ter que perceber, porque senão vão ser adultos problemáticos. Vão ser adultos problemáticos. E mais, eu digo mais, olha, aquilo que você falou no começo da live, que são quem tem dislexia, tá, já tá, tem esse indicador mesmo de teste de QI e tal. Mas a questão é que a gente troca não só as letras, não só o som, quanto os números. Então, por exemplo, eu trocava o resultado final das minhas contas, por exemplo. 345. Eu punha 354. Hum, Sem perceber. Errado. O professor não via. Ah, ele punha certo até aqui. Resultado. Errado. Errado. Errei a conta. Eu não errei a conta. Eu errei a ordem dos números. Olha que louco. Entendeu? Então, assim, a minha questão da dislexia, quando eu falo assim que é importante, tanto na escola, e aí sim, professores de português e nas séries iniciais que estão trabalhando produção de texto. Eu não sei se você trabalha com isso, mas assim, recortes, né? Igual fazer com adulto, recortar letras de produtos, eu acho que isso facilita pra caramba. Você já trabalhou assim? Nem sei se trabalho. faz, mas assim, mas para mim era uma coisa assim ótima, porque eu associava uma coisa na outra, porque a gente precisa associar, sabe? A gente precisa associar alguma coisa, porque eu não sei explicar direitinho como funciona no nosso cérebro, mas a gente olha a princípio e tem horas, Gleice, e aí naquelas coisas que eu passei para você, por exemplo. Sobre pressão e estresse. Esquece. Parece que você não sabe. Você olha, e isso acontece comigo, Gleice, até hoje. Quando eu falo parei. Isso acontece até hoje. Eu falei, não, não dá. Porque eu olho um texto, seja um livro, eu não consigo ler. Parece que é japonês o negócio. As letras fazem assim. E pressão e estresse. Aí a gente vê a criançada numa pandemia, com um estresse em casa. Então, assim, eu fico brincando, né? É fácil para Einstein, né? Falavam que Einstein tinha dislexia. Eu falei, fácil ter dislexia na época dele, que não tinha nada. Quero ver se é um disléxico agora, com tanta informação na nossa cabeça, né? Porque, assim, barulho da sala de aula, né? Quando a criança está falando, barulho no recreio. Gente, vocês não têm ideia como isso perturba.
E a gente não consegue, porque o nosso sensorial é muito ativado. Então, por exemplo, você está dando aula para a sua turma, e se dois amiguinhos estão conversando do lado, a gente não consegue. Ou a gente presta atenção na conversa do lado, e normalmente a gente presta atenção na conversa do lado. E não é porque se distraiu, é porque não consegue, o som não entra dois ao mesmo tempo, entendeu? Se tem barulho no pátio, atrapalha. Então, assim, a dislexia ela é tão delicada, ela é tão. Por isso que aí eu volto a insistir, é mais fácil, de repente, mudar. O sistema Waldorf, eu sou encantada. Eu falei, ai meu Deus, que lindo que é, porque é isso, é tanto respeito, é uma construção, é um cuidado, um olhar para aquele ser humano que está ali, que sem essa base você pode dar o conteúdo que for na escola, sabe? Esse padrão curricular, não, tem que aprender isso, 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 isso. E depois lá na frente. Acho que a educação, ela deveria começar por aí. Pensar na formação integral do indivíduo. Que senão a gente fica naquilo, não, eu tenho que dar esse conteúdo, tem que dar esse. Quantos professores, Gleice? Eu conheço vários, muitos, muito bons da rede, mas assim, quantos se dedicam como você se dedica? Né? Não, eu respondo, não é a maioria. Você não vai responder, mas eu posso falar, não é. Não é. Eu rodei muitas escolas, mas muitas, muitas, muitas desses 10 anos que eu tô para cá, né, mais um pouco em São Paulo. Mas foram muitas. E eu assim, dessas tantas, eu vi coisas horrorosas na sala de aula, que eu falava, meu Deus do céu, não aguento. De professor pegar o aluno e falar, esse aqui é bobado, esse aqui eu vou pôr ali porque ele vai atrapalhar seu trabalho. Eu falei, não, mas por quê? Não, devolve ele aqui. Não, ele só vai atrapalhar. Eu falei, mas por quê? Daí eu ia, conversava com o aluno, só com você que ele participa. Só com você. Eu falei, por que será, né? Ficava pensando, por que será? E aí eu vi um vídeo seu que você estava falando, um vídeo não, nesses diálogos que você teve agora, professor, o professor não escuta a gente. Que você falou, né? O professor não escuta a gente. E esse aluno me falou isso. Eu falei assim, nossa, a professora não escuta a gente. Então a gente ignora ela. É um desafio, né? Eu acho assim, ó, eu tenho encontrado muitos. Ainda bem, a Rosana falou que. A Rosana é uma fofa, né? Verdade, eu também admiro muito e agradeço ela em minha vida. Eu que agradeço vocês na minha, né, gente? A gente se construiu, se formou e cresceu juntos, né? Uma relação, o Gema trouxe isso. Eu tenho encontrado muitos professores que realmente se comprometem, são comprometidos, estão procurando fazer uma formação continuada, mas o sistema da educação, aí a gente compara com as escolas Waldorf, né? Assim, precisa mudar, não dá. Os professores estão adoecendo, porque aí você tem assim, primeiro você tem uma sala de aula superlotada. Imagina 38 crianças numa sala de aula, né? E tem gente que tem 40 numa sala de aula, e tem uma frequência de 31, de 28. Então, assim, são salas lotadas, os professores que não conseguem ter um processo de formação bacana, né? Às vezes as redes não oferecem, quando oferecem umas coisas truncadas, uns vídeos de 3 horas para você assistir uma aula de 3 horas, uma pessoa que está falando uma realidade que não é a sua. Então a gente tem muito isso, né? E aí você tem aqueles professores que realmente não estão conectados com as crianças, não estão preocupados com as crianças. Tem umas falas muito, muito agressivas, né? Tem uma coisa de rotular a criança, né? Ah, é só você, é sempre você. Ah, esse. E a gente, quando chegava, né, no Gema, a gente chegava nas escolas, a Rosana também, que trabalhou muito com as escolas, e aí a gente chegava com um projeto, e aí a gente apresentava o projeto, você ouvia direto assim, a gente vai separar os 20 melhores, né? Mas assim, o que é os 20 melhores, né? Assim, mas a gente vai trabalhar com educação ambiental. Não, a gente vai pegar os 20 melhores. Não pode ser com a turma inteira, não, com a turma não dá, porque tem criança ali que
são horríveis, eles são horríveis. A gente ouvia isso, ficava assim, né? E como é que você fala com a diretora? Olha, peraí, não tem criança horrível, né? A gente quer trabalhar com todo mundo, a ideia nossa é realmente trabalhar com essas crianças, é mostrar o potencial, trazer o potencial. E aí, quando a coisa começa a fluir, começa a funcionar, lá, com vocês aqui é porque é de fora, né? É gente de fora, porque quando é aqui dentro eles não respeitam. Mas é porque a gente chega respeitando, a gente chega com uma conexão, né? Tem um comentário aqui não aparece, agora aqui. A Luísa colocou: acho que o mundo seria muito melhor se as escolas fossem menos conteudistas e seguissem mais as metodologias como a Waldorf. Que é, né? É preparar a pessoa para a vida. E hoje a BNCC está trazendo isso, mas não adianta a BNCC trazer isso e a gente continuar tendo uma avaliação que chega pronta para você, né? E que a criança que não está alfabetizada vai ter que fazer a avaliação. E aí é horrível, porque eles se sentem extremamente péssimos, entendeu? Eles se sentem péssimos, porque eles não conseguem ler o que está escrito, né? E aí eu falei para eles, eu vou ler para vocês a prova. Ouve o que eu estou lendo e vocês vão saber responder, porque as aulas eles participam, eles entendem uma produção de texto, né? Eles só não conseguem ler. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, a gente está com vários professores assistindo, a gente depois esse vídeo vai ficar salvo, e aí a gente começa a impulsionar, ele começa a rodar e atingindo mais professores. Queria que você falasse um pouquinho, assim, os professores que estão aqui, os que estão no Locus, os que assistem, que querem fazer, que querem ajudar essas crianças que ou que já têm um diagnóstico de dislexia, ou que não tem um diagnóstico, mas o professor percebe que tem essa dificuldade, e é o que você falou, a gente faz para um e atinge todos, porque são ferramentas que a gente faz e que só transforma a sala de aula num lugar mais encantador, mais prazeroso. Quais seriam as sugestões, né? Você falou a questão de mudar a questão das cores, né? Escrever no quadro com canetas coloridas. Aí a rede só dá preto e azul, mas eu tenho todas as coloridas. E tá caro, menina. Cada recarga tá R$ 9. Mas eu tenho laranja, roxa, verde, né? Preta e azul. São as cores que eu uso, assim, que eu gosto de usar e gosto muito de usar desenho. Por exemplo, trabalhei a questão do lixo, né, Semana do Meio Ambiente. Trabalhei o que é uma usina de reciclagem, o que é um aterro sanitário, o que é um lixão, né, que não deveria ter, mas ainda tem. E aí desenhei para as crianças, fui desenhando como é que é tudo isso, assim. E eles falaram: tia, a gente não vai escrever nada. Eu falei: não, vamos desenhar, porque você olhando para o desenho, a informação está toda aí. E aí depois, depois uns 3 dias, eu falei... Eu comecei a desenhar de novo e falei: quem vai me explicar o que eu estou fazendo? Eles foram explicando, porque a informação guardou. Então, dá uma sintetizada para a gente. Professor que quer trabalhar, que percebe que tem criança com dislexia, ou já sabe mesmo que tem, quais seriam as ferramentas que é coisa simples, dá para você fazer sem te tirar muito do seu eixo e que ajudaria essas crianças e as demais? Trabalhar com imagem. Aí você, seja o que for, por exemplo, se for trabalhar a parte de português, por exemplo, aí você pode dar a sonoridade do texto. Aquilo que eu falei como se fosse uma partitura, porque foi assim que uma professora despertou isso em mim. E eu não tinha essa coisa de ler. Eu comecei a ler quando eu tinha uns 15 anos, ler assim, interessadamente. Você lê uma história e mostrando como as palavras elas são importantes, toda a gramática, né? Uma música, você pode trabalhar isso com os alunos. E imagem. Eu estava fazendo, mas a dislexia me pegou. Imagina, eu sou da área de humanas, eu vou dar essa volta para chegar onde eu quero. Eu resolvi prestei vestibular e fui fazer geoprocessamento de dados, porque eu queria trabalhar com os meus alunos mapas, mas eu queria construir o mapa do meu jeito, sabe? Porque os mapas não eram bem como eu queria fazer um mapa social, meio ecológico, meio tudo, sabe?
E aí eu falei, eu vou entrar na faculdade, prestei vestibular, passei, comecei. Primeiro semestre, física não sei o quê, matemática, cálculo, programação, eu fui, 6 meses, tranquei. Falei, não, não dá, é muita informação, mas eu aprendi pela primeira vez a parte de física, que a minha professora maravilhosa, ela desenhava. Eu falei, não acredito que tem uma professora. Eu entendi física, eu passei o ensino médio inteiro sem entender. Não conseguia. E ali eu entendi. Ela desenhava, ela fazia, ia explicar o movimento dela, fazia o carrinho descendo, do jeito dela. Gente, um desenho simples. Mas eu entendi. Eu falei, gente, será que ela tem dislexia? Porque ela explica muito bem. Então, assim, às vezes você desenhar mesmo, igual você faz, você falou, né? Eu peguei a imagem, daí eu falei, vocês vão explicando o que é isso, gente, trabalhar com imagens, porque uma imagem diz tudo. E às vezes é tão simples, você não precisa investir tanto. Às vezes a gente está buscando uma coisa complexa e é ali, né? Você trabalha a imagem, você precisa dar uma localização espacial para quem tem dislexia, isso é importante. Senão você fica meio solto no ar. Então, tudo que você for trabalhar com desenhos e com imagem. Porque é o que eu indico. Outra coisa é o professor. Tem professor que é muito acelerado, né? E fala muito rápido, fala muito alto. Não dá. Então, assim, eu acho que é treinar o tom de voz que você vai falar com o aluno, né? Não deixar a sala. Tem hora que a sala você perde o controle, né? E aí fica aquela bagunça. Isso é horrível, porque a gente perde esse barulho, fica na nossa cabeça, a gente não consegue mais. Depois que dá, a nível cerebral, eu não sei o que acontece, tá? Não sei. Eu sinto só que a hora que dá aquele negócio na sua cabeça, você não consegue mais nada, nem a pessoa falando alto, nem a pessoa falando baixo. Então, assim, a sonoridade é importante, som, né? O tom que você fala, o silêncio na sala, e que é, Gleice, você sabe melhor que eu que é difícil, porque não é só sua sala. Dependendo da escola, uma sala do lado da outra, você escuta a professora berrando do outro lado. Mas correndo pelo corredor. Correndo no lugar. Então, assim, fica difícil você conseguir fazer uma coisa dessa. Mas eu acho que, assim, a primeira coisa que eu acho que é a melhor dica que eu posso dar é você estabelecer uma conexão verbal com o aluno, né? Com cada aluno. Às vezes você perdeu um tempo maior, mas com cada aluno você se comunica de uma forma, seja num olhar, seja numa mão no ombro, que cada aluno ele vai saber como você está se... Quando você conseguir estabelecer essa conexão, esse diálogo com cada aluno, fica muito mais fácil. E quem tem dislexia precisa disso. Precisa, porque o que o professor precisa saber é que ele está sendo escaneado. Então não adianta o professor chegar nervoso na sala de aula e falar, calma, alunos, calma. Esquece. Esquece. Que não vai conseguir. Isso não precisa nem ter nenhum problema. A turma já não fica mesmo quieta, né? Mas trabalhar. Cores no quadro. Não pôr, gente. Aquela coisa de encher o quadro. Esquece. Sabe? Esquece. Você faz uma coisa, dá um suspiro, dá um ar, dá um espaçamento, porque quando você escreve no quadro, tem professor que vai aproveitando e vai escrevendo quando você vê o quadro está cheio. Não faça isso. Não faça isso. Nem pensar e falar, já copiaram porque eu precisava. Nossa, gente. Porque às vezes o que acontece? A criança está lá escrevendo e ela viu que ela escreveu errado, ela vai apagar, ela vai voltar. E se ela vê que ela não consegue, ela para. Eu não sei se você já presenciou isso. O aluno que está parado e parou de copiar. E você pergunta, por que parou de copiar? Esse é um clássico do disléxico. O aluno, quando você para de copiar, você tem que ver o que aconteceu com ele. E isso é fácil de identificar. Então, assim,
programar a aula com gordurinha, sabe? De tempo. Pode parecer que vai perder tempo, mas você vai ganhar lá na frente. Então, não tem muito mistério, sabe? É se conectar com o aluno, seja de qual ano for. Você tem que estabelecer essa conexão com o aluno. E não é só uma conexão verbal, sabe? É no olhar, é na postura. E isso é para qualquer aluno, não precisa ter dislexia, não. Mas Sim. para quem tem Tem que ser a dislexia, base, né? É a base do tem que ser a respeito, base. né? Da conexão. Sabe uma coisa que eu faço com os meus que eu acho bem legal? Na hora do refeitório, a gente distribui as bolachas, os biscoitos para eles, né? E aí eu pego o biscoito para entregar, e aí quando eles vão pegar, eu faço uma pergunta. E para cada um eu faço uma pergunta diferente, assim. Ou eu pergunto coisa da matéria, por exemplo, uma dificuldade deles na geografia é entender que eles moram na América Latina, que o Brasil é país, não é nome de time de futebol, que é Rio de Janeiro é cidade, Rio de Janeiro também é estado, ainda piora a situação que os dois é a mesma coisa. E aí eu fico ensinando isso, eu escrevo, né? Continente, aí eu pergunto, qual é o continente? América Latina, eu escrevo América Latina no cabeçalho. Meu cabeçalho vai assim, coração leve, coração alegre, continente, eu vou pondo umas coisas assim que faz sentido para eles. Aí na hora que eu vou entregar o biscoito, eu pergunto, que país você vive? Brasil. Aí eu falo, quem é a criança que tem um sorriso mais lindo na minha turma? Sou eu, tia. Quem é a criança que tem o olhar mais encantador? Sou eu. Quem é a professora que você mais ama? Ó lá, hein? Aí eles falam, você, tia. Aí, assim, aí eu vou fazendo isso com cada um, sabe? Assim, eu gosto até de descer por último pro refeitório para não ter fila de outra turma atrás de mim, para eu poder brincar assim com ele. Com eles. Aí outro dia o menino entrou. Eu perguntei, ele respondeu, na hora que eu entreguei o biscoito, ele falou, não quero comer, não. Eu falei, por que você está na fila? Ah, só para poder saber qual era a pergunta. Ai, que coisa fofa, assim. Que legal. Aí eu falei, caraca, né, como é que faz? Ele entrou na fila para saber qual era a pergunta. Mas por quê? Porque aquele ali é um momento meu com ele. Porque numa sala com 31 Tá. crianças, às vezes eu me esforço muito, eu passo nas salas, eu mexo no cabelo, eu olho, eu faço uma pergunta, como é que foi o final de semana, né? Você passou com a tua mãe, como é que foi? Porque aí tem aquele que foi visitar a mãe, que passou com o pai. Eu sei um pouquinho da história de cada um. E eu vou meio que perguntando assim, rapidinho. Aí eu, sabe, mexo no caderno, falo, olha, tá bonito, copia direito, né? Tem que melhorar o caderno, porque os cadernos tudo virados de cabeça para baixo. Ah, uma coisa, desculpa te cortar, Não, porque eu lembrei de uma coisa os importante. cadernos Eu estão falo tudo das cores, virados. né? Eu falo das cores, mas cor cintilante nem pensar, tá? Cor cintilante, aquele verde cintilante, aquele rosa, cheguei, não dá. Porque daí são duas informações que a gente tem que processar: o excesso de cor, aquilo que nos causa, e aí o sinal. Daí já dá um. Então, assim, é bom É. usar cores, mas tudo em doses certas, né? Agora, o cintilante não é legal. Aquele É, cheguei, sabe? eles querem começar a copiar de caneta. Quarto ano, não é nem para usar caneta, mas eles querem, eles gostam, e eu estou deixando, porque para estimular, né? Para ter mais gosto. Eu falei, mas vamos trabalhar a letra. Aí eles estavam copiando de vermelho, de azul. Eu falei, ó, copia de azul, de vermelho, de verde, essas cores cintilantes. Eu falei, não, só pode copiar de preto ou de azul. Né? Deixa essas cores cintilantes para colocar o título, para colocar, então, que eles estão começando para sentir gosto no caderno, porque o caderno é meio bagunçado, assim, né? Eles não têm muito prazer, eu acho, de usar o caderno. Então eu falei, bom, usando a canetinha colorida que eles estão trazendo, né? A gente já está com 1 hora de live, a gente entrou Ah, e saiu, mas a gente já está com 1 hora de live. Aí eu queria te fazer uma pergunta assim para a gente ir fechando. O que que não, eu acho que tá. até você já respondeu, mas assim, o que que não pode faltar na mochila de um professor? Você como professora, o que não pode faltar na mochila de um professor? Seja com um aluno com dislexia, seja ou não, enfim. A gente já está vendo que o que faz para uma criança Eu com dislexia, vou faz para todos. tentar puxar o que eu tinha nas minhas, tá? Na minha mochila.
né, de professor, que a gente carrega um monte de coisa, né? Então, assim, lápis de cor, giz de cera, canetas coloridas. E eu não comprava aquele post-it porque era caro, né? Mas eu tinha os papéis coloridos e cortava. E eu sempre deixava um bilhete, escolhia um aluno. Isso é muito legal, não sei se você faz. Eu escolhia um aluno para na hora da saída eu escrevia o bilhetinho e punha na mão dele. Não, isso eu não faço. É boa Não, faz ideia, hein? Legal. muito legal, é muito legal. Eu sempre escrevia assim, escolhi um aluno. Normalmente eu olhava, eu sentia que ele estava mais tristonho, sabe? E escrevia alguma coisa. Tá Ou você é bom. especial, você está de parabéns, você foi bem, dobrava e punha na hora de sair. Falei, isso é para você. E aí todos ficavam, né? Depois, até eles se ligarem, eles ficam esperando quem vai Legal. receber o bilhete. Então, Boa, assim, papéis boa, coloridos, boa. canetas coloridas, isso, não tinha mais que isso. E E aí, o que... quando eu preparava, dependendo do que eu ia trabalhar, sempre com imagem. Toda revista que eu tinha, eu ia, já recortava, guardava alguma coisa. Falei, isso aqui pode usar para alguma coisa. Isso aqui. Mas é só quando eu tinha uma aula preparada para trabalhar aquilo. Mas na mochila do educador não pode faltar, E o né? que O que não papel, pode papéis, faltar? Tá, fala, pode falar. Pode papéis terminar. coloridos, canetas, canetinhas, isso, não pode faltar. E o coração aberto. E o coração aberto. Ai, que lindo. Ó, tem uma pessoa que falou aqui para você, a Freitas, Patrícia Freitas. Minha amiga, meu orgulho sempre grato. Linda, arrebenta. Ah, Mandou para você. E aí, para a gente fechar essa live linda, cheia de significados, tão significativa, assim, uma educadora fantástica, maravilhosa que você é. Quantas coisas bacanas você passou. Tem uma pergunta que a Royal Family Ferreiro colocou. Essa metodologia também ajudaria crianças surdas? Eu não sei de qual metodologia que ela está falando, mas deve ser disso tudo que a gente está falando. Eu acredito que sim, né? Porque a criança, ela é surda, mas ela tem um contato visual e ela consegue absorver as informações a partir dos desenhos, a partir das cores, né? Ela vai ter que, em algum momento, aprender a linguagem do sinal para fazer decodificar tudo isso, né? exato. Mas eu acho que se você desenha um aterro sanitário, a criança entende que ali é um aterro sanitário, né? Pela imagem, e Exato. você vai ter que falar para o que que é. E aí, então, para a gente fechar, eu queria que você, em uma palavra, definisse, assim, a educação para você, assim. Como é que você percebe, sente a educação? Em uma palavra, Pode ser uma frase. tá? Se não couber em uma palavra, né? Olha, presta atenção no que você está pedindo para um disléxico, hein? Formar Então, uma palavra, formar uma frase. não, tá bom, Não, pode ser um desenho com o dedo. fica mais fácil. Não, brincadeira. Para mim, educação vai além da dedicação, né? Vai além da formação. A educação, ela é formada pelos sentidos. Então, uma educação sem os sentidos todos integrados, ela não acontece. E os sentidos que eu digo são todos os nossos sentidos, né? Ouvido, olhos, nariz, tudo. Porque se a gente parar para trabalhar a nossa percepção, a gente consegue ajudar todos os alunos e os alunos também ajudam, porque a gente aprende muito com os alunos, né? Então, eu acho que educação é percepção e sensibilidade. Pronto, consegui. É isso. Ai, que linda. Muito bom. É isso. E olha que a educação ambiental
E aí, sem hipocrisia nenhuma, né? Não é porque eu amo o meio ambiente, mas foi na educação ambiental, através dos processos de sensibilização, que eu consegui me encontrar. Porque foi através da sensibilização que eu vi que as pessoas aprendem muito mais. E aí, eu sou grata a você também. Minha linda. Muito Foi legal. um prazer conversar com você. Que delícia que foi, que lindo esse seu caminhar. Eu fico te acompanhando pela rede social, vendo as imagens dos cachorrinhos e a sua vivência por lá. Lindos, que delícia. Olha, as pessoas estão colocando aqui uma grande verdade. Parabéns, Graziela Iglesias, excelente. Adorei, parabéns pela live, grata, grata. Então, assim, gente, a gente que agradece a participação de vocês, a presença de vocês. Querida, muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado. A gente fica esperando o seu livro, né? Está aí escrevendo esse livro. Esse livro já dá para sentir, para perceber que ele vai ser, assim, de muita riqueza e de muito apoio, né? E de muito incentivo e de muito fazer os olhos brilhar. Porque eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa ter os nossos olhos brilhando, por mais que seja cansativo, por mais que tem dia que a gente saia da escola extremamente cansada. Eu não vejo a hora de entrar ao recesso, estou muito cansada. Esse processo que eu estou fazendo de tentar alfabetizar 16 crianças e manter os outros, eu fico extremamente cansada, mas meus olhos brilham todas as vezes que eu entro naquela sala e olho para aquelas crianças. Então é isso que faz, eu acho que a educação precisa disso. Para fazer diferença na vida de alguém. Exatamente. Exatamente. Então, quando o livro estiver pronto, a gente faz uma outra live para mostrar o livro e apresentar o livro. Tá bom, querida? Vou apresentar ele aqui nos tópicos e vai ser bem legal. E não é só para educador, viu? É um público em geral. Vai ser geral, sim. Com certeza. Para a família, para os pais, né? Ficam perdidos. Exatamente. Para relacionamentos, para tudo. Então tá bom. É muito legal. Vamos ficar esperando o seu Beijo, livro. obrigada. Obrigada, querida. Eita! Não apareceu o abacate. Olha, quando você for comer esse abacate, você pensa em mim, tá? Que ele estava tão bonito que eu com vontade de comer um abacate. Amanhã eu vou ter que comprar um abacate para comer um abacate. Querida, obrigada, viu? Beijo, obrigada às pessoas, Rosana, pessoal que está aí. Tchau, gente. Obrigada. Vou desligar.